Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de oração, o nosso devocional, o nosso momento diário de partilha da palavra, momento em que nós paramos tudo o que estamos fazendo para ouvir, para aprender. Deus quer falar com você, o Senhor tem uma palavra para você. Tome a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 3 ao 9. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos do 3 ao 9, vamos ao texto. Honre as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Amém, meus irmãos? É interessante que a palavra de Deus, ela nos dá amparo, direção para todas as áreas. Aqui nós vemos Paulo escrevendo uma carta para o jovem Timóteo. Timóteo era um pastor responsável pela igreja de Éfeso. E o propósito desta carta, meus irmãos, era instruir sobre a organização da igreja e a conduta dos líderes e a sã doutrina. Veja que nesse bloco nós vemos que do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 5 de 1 Timóteo, Paulo está falando acerca dos idosos e viúvas. Nós não podemos esquecer que a igreja é uma célula da sociedade. Logo, os fenômenos que acontecem na sociedade também estão presentes dentro da igreja. A questão é como nós administramos esses fenômenos, como nós administramos esses assuntos, que também são assuntos de prioridade. E aqui nós vemos uma igreja voltada ao que Deus já havia falado para Moisés lá no livro de Êxodo. Tome aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 22. Êxodo, capítulo 22, o versículo 22 também. E olha o que o Senhor disse para Moisés, entregar ao povo: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. A nenhuma viúva e nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Então nós vemos que Deus tinha o seu lado. E qual era o lado de Deus? O lado era da viúva, do órfão e do estrangeiro, uma vez que o povo, que agora Deus está falando, acabara de sair de uma terra, no caso, acabaram de sair do Egito e lá eles eram estrangeiros, como nós aqui. Hoje nós somos, espiritualmente falando, estrangeiros. Essa terra não nos pertence. Nós não somos dessa terra. Nós representamos um reino muito maior. Agora, levando para o contexto histórico, Deus dizia: olha, você não pode afligir o estrangeiro, porque tu fostes estrangeiro na terra do Egito. E uma das células da sociedade que Deus se compadecia e disse que faria justiça por ela é a viúva. E nós vamos ver que a imagem da viúva aparece várias vezes no Antigo Testamento. Dias anteriores nós falamos da viúva que Eliseu visitou, aonde houve a multiplicação ali do azeite na botija. Nós vemos, por exemplo, a viúva de Naim,
entre outras viúvas. Porque o que acontecia? Na sociedade do primeiro século, as viúvas enfrentavam grandes dificuldades econômicas. Por quê? Pois dependiam dos maridos. Nós sabemos que a organização judaica, ela era toda patriarcal, né? A mulher, ela ficava com algumas funções e ela não tinha predominância. A função da mulher não tinha muita notoriedade. Eram os homens que conduziam a sociedade, eram os homens que conduziam a religião. E por conta disso, as mulheres passavam por dificuldades financeiras quando o marido faltava. Elas tinham seu sustento ameaçado. Então, veja que quando Jesus chega às portas da cidade de Naim, porque os mortos não eram enterrados dentro da cidade por conta de um preceito para que eles não ficassem impuros, então os mortos eram enterrados fora da cidade. Então, quando Jesus chega à porta, ele ressuscita a última esperança daquela viúva, porque ela já havia perdido o marido. E agora ela perdendo o filho, ela iria ficar totalmente desamparada. E muitas não tinham direitos legais sobre propriedades e podiam cair na pobreza extrema. Por isso era comum que viúvas fossem cuidadas por suas famílias ou pela comunidade religiosa. E é sobre essas mulheres desamparadas que aqui Paulo está falando com Timóteo. Porém, o versículo 13 ele começa dizendo que existem as viúvas verdadeiras. Mas aí você pode perguntar, ué pastor, mas viúva verdadeira? Para ser viúva não basta apenas perder o seu cônjuge? Sim, verdade. O fato é que aqui Paulo está pedindo que Timóteo avalie o caso a caso, porque haviam muitas dessas viúvas que estavam abusando, né, desse serviço assistencial. Você vê que na igreja primitiva, as viúvas tinham um papel especial no serviço e na oração. É o que nós vemos no versículo 5. Olha o que Paulo diz. Ora, a que é verdadeiramente viúva, aqui ele já está apresentando as características das verdadeiras viúvas naquele contexto. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, guarda essa palavra, desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Então muitas mulheres se recorriam à igreja e ali elas eram cuidadas. Algumas delas faziam parte de um grupo de mulheres piedosas que serviam na igreja e também ajudando a outros necessitados. Então, Paulo está dizendo, olha, é para ajudar, mas que essa ajuda tenha um crivo, que essa ajuda passe por um filtro. Olha o que ele diz no versículo 4, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Porque às vezes, meus irmãos, isso acontece. Tem muita gente pedindo misericórdia, mas não é misericordioso dentro de casa. E aliás, né, ele está dizendo aqui, se alguma viúva tiver filhos ou netos, então essa viúva não está totalmente desamparada. Não é o caso, por exemplo, da viúva de Naim, que enterrou o seu esposo, por isso ela se tornou viúva, e ali no momento ela estava enterrando o seu único filho. Não é esse caso. Então, às vezes, nós precisamos tomar cuidado, porque há pessoas que pedem misericórdia, mas não é misericórdia para com o outro. E aqui Paulo está trazendo também a importância das nossas comunidades de fé, as nossas igrejas, nós exercermos o relacionamento, nós exercermos o conhecer o outro. Porque a única forma de nós conhecermos a família do outro, a real condição do outro, é na proximidade, é na mesa, é trazendo para a comunhão, é trazendo para perto. E ele diz aqui, exercer a piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais. Outro preceito entregue a Moisés: honra pai e mãe. Honrarás teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Eu me peguei muito nesse versículo 4 e no versículo 8.
Porque ele diz aqui que bom e agradável a Deus é cuidar dos nossos familiares. Bom e agradável a Deus. Olha o versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E às vezes, meus irmãos, nós nos deixamos levar pela agenda, sabe? Às vezes a gente se esquece que o importante é ser, mas ser em todos os lugares aonde nós estamos. Ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente nos congressos, nos momentos de pregação é fácil. Agora, qual é a visão que você passa dentro do seu lar? Será que é de piedade? Será que é de misericórdia? Às vezes nós estamos muito enfornados dentro da igreja, chega até ser uma clausura, estamos enclausurados dentro da igreja, estamos esquecendo do nosso lar, estamos esquecendo da nossa casa. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos esquecer que Deus nos confiou um ministério. E qual é esse ministério? A nossa família. Porque antes, meu irmão, de eu ser um pastor, eu sou filho. Antes de ser um pastor, eu sou esposo. Então não podemos esquecer, meus irmãos, do ministério primário que Deus nos confiou. Os nossos lares, as nossas casas. Não podemos esquecer de transbordar aquilo que temos transbordado na vida dos irmãos, também dentro dos nossos lares. Essa palavra é muito profunda. Essa palavra nos chama atenção a coisas que estão no nosso cotidiano. A falta de respeito aos idosos, a falta de hospitalidade, a falta de empatia, né? A palavra do momento, a falta até de misericórdia para com o outro que está sofrendo. E quais os pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, valorize e cuide da família. O apóstolo Paulo ensina que a família deve cuidar de seus próprios membros, especialmente os mais vulneráveis, como diz o verso 4 e o verso 8 dessa palavra de 1 Timóteo capítulo 5. E isso nos lembra que Deus nos chama para demonstrar amor e responsabilidade dentro do nosso lar. Às vezes a pregação é polida no púlpito. Às vezes você está cantando muito bem na igreja, é um ótimo missionário, mas dentro da sua casa você mostra a sua verdadeira face. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do infiel. Às vezes você enche sua boca para dizer, olha lá o perdido, olha lá o condenado. Mas como você está cuidando da tua casa? Infidelidade não é só faltar no culto não, viu, meu irmão? Infidelidade não é só quando você deixa de pagar o dízimo. Infidelidade não é quando você deixa de frequentar o ciclo de oração. Infidelidade é não cuidar daquilo que Deus lhe confiou, daquilo que Deus tem lhe dado capacidade, ferramentas para cuidar. Segundo ponto, seja um exemplo de piedade e serviço. Não tome essa palavra no sentido da vaidade, no sentido de ser ovacionado, no sentido das pessoas olharem e dizer, nossa, como ele é piedoso. Aliás, piedade, santidade não foi feita para ser vista por nós. Se você auto se denomina santo, se você auto se denomina piedoso, bondoso, isso se chama vaidade. Existe um pastor chamado Paulo Capelletti. Procurem depois a biografia dele. O Paulo Capelletti, ele nos ensinou a ver o evangelho de outra forma. Digo isso porque nós não estávamos até então acostumados a ver o evangelho desta forma. E o Paulo Capelletti, ele abre a casa dele, meus irmãos, para que as pessoas morarem. Moradores de rua, dependente químico, transexuais, ele abre a casa dele. São todos irmãos. É fato que ali tem dificuldades? Tem. Mas o chamado dele é esse. E é fenomenal. E ele diz assim, não perca a oportunidade de ser bom. E a proposta aqui de ser um exemplo é que, ao ser bom, ao fazer o que é necessário, talvez você diga, nossa, mas sobrou para mim cuidar? Sobrou para mim amparar? Sobrou para você. E talvez, você tomando responsabilidade, você vai inspirar outras pessoas. O texto destaca as viúvas que dedicaram suas vidas aos serviços a Deus e ao próximo. Longe de mim dizer, de falar da dor do outro. Caetano Veloso, em sua música Dom de Iludir,
ele tem uma frase que eu acho muito linda, ele diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Logo, não cabe a mim julgar a sua dor, dizer que ela é maior, dizer que ela é menor, vice-versa. Não cabe a mim. Mas veja que no verso 5, nós vemos viúvas que haviam perdido o marido, haviam perdido o filho, mas mesmo com dor, mesmo desamparadas, estavam sendo ferramentas úteis na obra. Úteis na obra. Quantas pessoas em suas perdas abandonam o ministério, não conseguem se levantar. E aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes os santos e ainda servir. Servir, né? É a bacia, é o convite que Jesus nos fez na última ceia. Fazer do outro o nosso ministério, servir o outro. E ora, quando você serve o outro, você está fazendo que o outro esteja acima de você. A verdadeira servidão é quando colocamos o outro acima de nós. Terceiro e último ponto: honre os mais velhos e vulneráveis. O censo do Brasil mostra que nós iremos nos tornar cada vez mais um país idoso. Eu não gosto nem de usar a palavra velho, porque para mim velho é algo obsoleto, algo que não se usa mais, que não acompanhou o tempo e perdeu a serventia. Quando nós falamos de vida, nós temos que tomar cuidado para não achar que a vida perde a serventia. E esse é o problema. Enquanto estamos servindo, somos importantes, somos úteis. Então, quando deixar de servir, quando nós tivermos mais vigor, quando talvez as palavras começarem a embaralhar, quando a nossa cognição não acompanhar mais o raciocínio, quando a nossa fala, melhor dizendo, não acompanhar mais o nosso raciocínio, seremos deixados de escanteio? Então não é sobre ser velho, é sobre ser idoso. E Paulo aqui instrui a igreja a honrar e amparar as viúvas que realmente precisam. É o verso 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Esse princípio se estende a todos que estão em situação de necessidade. Levítico 19, versículo 32. Levantai diante das cãs a cabeça e honrai a face do velho, e temei ao vosso Deus. Eu sou o Senhor. Como a palavra de Deus é poderosa, né? Não há uma situação a qual o texto bíblico não tenha explanado. Nós temos tudo que nós necessitamos nela. E o versículo 16 ele encerra dizendo: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. E neste momento eu vejo uma igreja atuante. A igreja está lá na Cracolândia. A igreja está subindo e descendo o morro, visitando as bocas de entorpecente. A igreja está indo lá nos prostíbulos. A igreja muitas vezes está fazendo um serviço onde o poder público não chega, aonde a saúde pública não chega, aonde a segurança pública não chega. Lá está a igreja. Muitas vezes sem incentivo, seja público ou privado, lá está a igreja. E não é sobre ter capacidades, não é sobre ter material. Sim, a ajuda financeira e material é importantíssima para fazer a obra, mas é sobre ter uma palavra empenhada. Ao longo do tempo, eu vi muitos homens, e aqui eu falo também dos nossos irmãos cristãos da Igreja Católica. Porque se eu estou falando de homens que são ferramentas úteis, é inegável o trabalho de muitos homens. Teresa de Calcutá, Pio de Pietrelcina, aqui no bairro de Amelino Matarazzo, o Padre Ticão, um homem que dedicou a vida pelos pobres, pelos marginalizados, um homem que abriu uma casa, inclusive, de apoio, de acolhida ao idoso, abriu a ACEDEM para os nossos irmãos portadores de necessidades especiais, deficiência física. Então, talvez você, irmão protestante que está ouvindo esse devocional, se você está se escandalizando de eu aqui reconhecer que homens católicos, padres, freiras, missionários foram ferramentas úteis, estão sendo ferramentas úteis na mão de Deus, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu. É sobre uma igreja que está muitas vezes sobrecarregada. É sobre uma igreja que está se despindo, se despojando para cumprir uma palavra maior, a palavra do seu mestre. Porque entendeu que não há outra forma, senão essa, de mostrar que somos luz do mundo e sal da terra.
Vamos orar, meus irmãos? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Pai, pois Tu és um Deus de detalhe, Tu és um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que salva, um Deus, ó Pai, que abre possibilidade, abre porta onde não tem, abre restauração. Pai, que ao exemplo desta palavra, nós não sejamos negligentes com os que sofrem, com as viúvas, com o órfão, com o estrangeiro. Nos ajude, ó Pai, a entender e a transmitir a Tua palavra com verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.